Às vezes eu entendo o profeta Ezequiel, quando ele estava tão louco que ele comeu o rolo, mordeu, imagina, aqueles, às vezes pergaminhos era de couro, às vezes era de papiro, um papel seco, quando ele estava tão louco, tão apaixonado por Deus, tão tomado pela causa de Deus. A palavra de Deus nutria ele de uma tal forma que ele não se contentava. Eu quero falar um pouco em relação ao nosso chamado como sacerdotes. Gostaria que você pudesse abrir a palavra em Apocalipse, no capítulo 5. Eu falei para mim, às vezes é sempre um dilema poder falar. Por mais que eu estude, às vezes eu gosto de estudar, mas às vezes eu percebo que as palavras elas me fazem delirar. E às vezes a gente entende que a letra por si só ela mata, mas nós precisamos do Espírito que traz vida à palavra. Se nós não tivermos um equilíbrio em relação à nossa vida espiritual e o nosso desenvolvimento intelectual, às vezes nós caímos em extremismos, mas Deus ele quer nos dar um equilíbrio para que a gente possa fluir numa dimensão do Espírito. Porque pessoas que são muito intelectuais, muito racionais, às vezes elas têm dificuldade a responder a uma direção do Espírito. Às vezes choca com uma realidade, com o crivo da mente. Vamos ler aqui. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono, Apocalipse 5, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra.
Eu acho muito interessante essa palavra Apocalipse. Eu creio que existem várias linhas de entendimento e de interpretação para esse texto. Eu quero trazer para vocês um entendimento que é um entendimento simples, mas eu creio que é chave para a gente. Aqui fala que a visão que João teve, interessante que Apocalipse tem a ver com revelação. Eu creio que isso nós deveríamos saber a respeito disso, e tem a ver com a revelação, e tem a ver com a revelação que Deus está abrindo para nós hoje. Eu creio que existe épocas e existe momentos na história em que Deus descortina diante do povo dele um entendimento, uma verdade. Eu creio que existem coisas que são fechadas por um tempo, mas à medida que a igreja avança, essas verdades ou esse entendimento, eles são abertos para o povo de Deus. A Bíblia fala aqui em Deuteronômio 29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossa geração. Então existem coisas que estão encobertas, existem muitas coisas diante das Escrituras que ainda estão encobertas. Que ainda estão encobertas para nós, estão ocultas de nós. Existem verdades das Escrituras que ainda estão escondidas de nós. Eu creio que, eu gosto muito daquele texto que fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós começamos a buscar a Deus com mais intensidade, Deus ele vai abrir coisas para nós que nós não sabemos. Isso tem a ver com uma realidade pessoal, mas tem a ver com uma realidade como igreja. Eu creio que existem chaves para essa cidade que Deus ele quer abrir, ele quer conceder a nós, que tem a ver com desatar alguma área de influência nessa cidade. Então eu acredito que revelação tem a ver com a revelação de Jesus concernente o tempo. Nós poderíamos pegar estudos talvez de um século atrás. O entendimento que muitos irmãos tinham a respeito do livro de Apocalipse era diferente do que muitos líderes e teólogos têm hoje, e muita coisa. Mas eu creio num tempo de restauração, onde verdades elas estão sendo restauradas. Nós estamos caminhando em tempos de restauração. Então, em tempos de restauração, verdades elas são restauradas. Eu acredito que isso tem a ver com a estatura também que nós alcançamos. A estatura que nós alcançamos proporciona para nós um entendimento maior em relação às Escrituras. Muitos homens do passado, eles proferiram coisas, mas às vezes eles não tinham noção, eles não conseguiriam conceber aquilo que eles estavam proferindo. Eles eram presságios do futuro, homens que lançavam mensagens concernente o futuro. Deus ele quer trazer para nós revelação, que tem a ver com a revelação de Jesus, que tem a ver com
uma capacidade de nós conhecer Ele melhor. Eu gosto muito daquele texto em João, no capítulo 3, que fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos ser semelhante a Ele, porque nós vamos ver Ele como Ele verdadeiramente é. Eu creio que isso tem um aspecto tanto escatológico, mas quanto um aspecto presente, que quando Ele se manifesta no nosso meio, nós vamos ver Ele mais nitidamente, porque nós vamos perceber Ele como Ele é. Por isso nós precisamos, em uma realidade unânime, clamar para que Ele se manifeste. Interessante que eu teve uma hora no louvor que eu percebia que dela saía flashes que embelezavam esse lugar. Quando estava cantando que Ele era lindo, aquela última canção, que tinha um som que muito louco. Show! Liberava algo muito. Ele é beleza. Eu falava: cara, que isso? Show! Eu acredito que nós precisamos liberar o som do céu. Sim. Show! Vocês querem ter uma revelação? Eu estou louco. Uma vez eu tive uma experiência com Deus. Houve uma época da minha vida que eu era mais louco que eu sou hoje. Eu estou orando para mim perder um pouco assim o juízo, assim, para mim voltar a fazer umas loucuras, meu Deus. E a minha cidade, eu moro em Manhuaçu, tem muita montanha, tem muito monte. E muitas das vezes eu estava em casa, às vezes com o violão, adorando a Deus, a presença de Deus ali. Mas às vezes eu deixava o violão e ia subir o monte. Às vezes dava 1 hora de caminhada próximo da minha casa. E muitas das vezes, nesse período de estar com o Senhor, eu gostava muito de, às vezes, em momentos de devoção, em momentos de intimidade, às vezes subir o monte simplesmente para estar com Deus. Eu não ia, ou às vezes entrava para um lugar secreto para ficar pedindo muita coisa. Eu ia para estar com Ele. Depois eu descobri que isso era uma prática que muitos irmãos faziam. Esse princípio é solitude, de você ir para estar com Deus e receber algumas coisas que às vezes vinham, alguma brisa, algum vento, e às vezes Deus falava através das estrelas. Muitas das vezes eu recebi muitos sinais de Deus através de estrelas, muitos sinais, momento de crise profunda, assim, de às vezes querer desistir de tudo. Eu em cima do monte falei: Deus, me dá um sinal que cai uma estrela cadente agora. Só que se você for analisar por uma perspectiva científica, a estrela caiu há muito tempo. Só que a oração foi uma oração do Espírito, porque Deus, como onisciente, Ele sabia e Ele queria responder para mim. E uma vez eu estava adorando, estava com fone, estava ouvindo uma música do iHop. O nome da música era I Can't Wait. Eu não posso esperar pelo dia do casamento, deixa-me ver a sua face.
quando eu ouvi aquela música, eu fui arremetido assim no chão. E eu comecei a ter um sentimento muito louco. Eu ri, chorava, tinha múltiplas sensações. Foi uma das experiências mais loucas que eu tive, assim, de um toque sobrenatural, genuíno mesmo. Interessante que foi uma manifestação da glória de Deus. Interessante que eu cheguei em casa, isso já era meia-noite. Naquela época eu era viciado no Orkut. Eu entrei no Orkut, fui compartilhar com um amigo. Falei assim, mano, cara, eu tive uma experiência com Deus. Cara, o cara já começou a chorar. Eu falei com outro cara que estava no Rio Grande do Sul, mano, cara, eu tive uma experiência com Deus. O cara já começou a chorar. Isso foram várias pessoas. Eu andando com o irmão no carro, eu falava, cara, eu tive uma experiência com Deus. O cara, ele começava a chorar. Interessante que a próxima ministração que eu tive depois dessa experiência, eu estava adorando Deus, Deus me mostrou uma mulher. E eu não conhecia ela profundamente, eu conhecia ela de vista, ela estava na reunião. Eu fui orar com ela, eu falei, Deus está te dando o clamor de Ana. E ela começou a gritar, e ela não sabia quem era Ana. Ela ia na igreja muito raramente, ela não era evangélica. Só que ela começou a chorar e falou, Deus, o clamor, a oração que ela fez, Deus, o clamor que Ana fez, eu quero fazer. E essa mulher era casada por 15 anos e ela nunca tinha engravidado. E ela engravidou. Interessante que por alguns dias eu carreguei a realidade dessa presença. E foi algo muito sobrenatural. Eu estou louco, eu estou em busca dessa experiência novamente. Aí eu entendi que não é pela força ou por violência, mas é pelo Espírito. Eu não precisava falar, era a impartição que saía. Não precisava fazer muito, era a realidade do Espírito que tocava. Aquilo era sobrenatural. Fabrício, o sacerdócio ali, eu percebi você falando das disciplinas espirituais. É isso? Vou chegar lá. É que eu ouvi você falar do jejum, da solitude. Vou chegar lá. Porque eu falei com ele sobre o que eu ia falar hoje. Aí ele tá, vamos! Esse é o Fabiano, cara. Sinta a brisa, mano. Sinta a brisa, mano. Show! Deixa Deus te usar, mano. Porque às vezes eu sei que tem pessoas aqui muito maduras, experimentadas. Eu poderia estar falando coisas muito mais substanciais. Um livro na mão daquele que está sentado. Essa palavra livro na mão daquele que está sentado sobre um trono. Esse entendimento dentro de uma perspectiva judaica fala da história da humanidade.
João viu na mão daquele que está sentado um livro. Interessante que livro fechado fala de uma história com problema, uma história com muitos problemas. A história da humanidade está nas mãos do Pai, mas a história, ele viu a história com muitos problemas. Famílias desestruturadas, valores trocados, uma realidade de uma subcultura de morte, de orfandade, de abuso, de aborto. Isso tem a ver com a história fechada, que é uma história com problemas. Interessante que ele olhava o livro que estava na mão do Pai, que tem a ver com a história da humanidade, é uma história que estava com muitos problemas. Interessante que ele chorava muito, porque ele não achava ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para o livro. Quem vai resolver os problemas da humanidade? Quem vai ser aquele que vai consertar o problema pelo qual nós estamos envolvidos? Que no versículo fala: então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Interessante que João viu o livro viu aquele que era digno de abrir o livro e de romper os selos. Que fala no versículo 7: ele pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Interessante que João, ele viu quando o leão ele foi morto, interessante que João viu os sacerdotes trabalhando e funcionando, porque ele viu harpa e taça, que tem a ver com funcionamento sacerdotal, que enchia a taça. E que ele fala: tu és digno de tomar o livro, no versículo 9, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Interessante que uma realidade da eternidade e de uma conclusão de um tempo, João ele viu
Ele viu uma igreja gloriosa, ele viu uma igreja vitoriosa, ele viu uma igreja atuante, ele viu uma igreja que estava funcionando, uma igreja que estava liberando incenso sobre o céu. João, ele viu essa realidade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Onde nós temos roubado a Deus? Quem pode responder essa pergunta? Onde nós temos roubado a Deus? Essa é a resposta clássica, né? Interessante que o Cordeiro foi morto e com o teu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Nós fomos comprados para Deus através da morte do Cordeiro. Através do sangue nós fomos comprados para Deus, para nós funcionarmos como reis e sacerdotes. Mas será que hoje nós estamos funcionando como reis e sacerdotes? Sacerdócio não tem a ver, o funcionamento do sacerdócio não tem a ver quando nós nos reunimos, tem a ver com a realidade de uma vida, 24 horas, tem a ver com os relacionamentos que nós temos, os negócios que nós fazemos, tem a ver com o envolvimento que nós temos com o mundo. Interessante que para a gente funcionar, ou nós desenvolvermos o nosso serviço sacerdotal, nós precisamos de treinamento. Interessante que uma palavra que Deus tem falado fortemente ao meu coração em relação ao princípio de liberdade. O que significa liberdade? Qual que é o propósito da liberdade? Eu creio que cada tribo, cada movimento ou cada ideologia tem uma resposta para o princípio de liberdade. Mas eu acredito que liberdade tem a ver com nós termos capacidades e habilidades inerentes em nós para nós fazermos aquilo que precisa ser feito. O que é liberdade para o músico? É ele conseguir, através da música, liberar o som que ele ouve, ou o som que ele percebe, ou o som que ele pressente. Ele tem a capacidade de comunicar o som. Uma coisa que eu curto muito em Davi, ele era um homem na geração dele, que ele fez toda a vontade de Deus. Eu acredito muito na questão da restauração do tabernáculo, mas nós precisamos de uma geração de Davi para nós conseguirmos erguer o tabernáculo de Davi. Nós precisamos de uma geração de Davi, pessoas que estão incumbidos em fazer toda a vontade de Deus. Uma coisa que é muito interessante em relação a Davi, que ele tinha, ele como profeta, muitas das vezes ele ouvia sons, e ele tinha capacidade de desenvolver instrumentos para que ele pudesse comunicar o som que ele estava ouvindo. Isso eu acho muito violento, muito poderoso. Em Davi, ele criava instrumento para reproduzir o som que ele estava
som no céu e precisava reproduzir o som na terra. E Deus dava para ele uma sabedoria para poder comunicar esse som. E Davi, como sacerdote, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Eu acho isso muito chave para a gente, muito poderoso. Ele era um homem que perseguia o coração de Deus. O que é liberdade? Para um ginasta, por exemplo, é ele conseguir, às vezes aquele ginasta que gira no alto, o Hipólito lá, como é que é o nome dele? Diego Hipólito. O que é liberdade para ele? O que é liberdade para um ginasta? É ele ter capacidade de exibir aquilo que ele pretende fazer com o corpo, mas para que ele possa funcionar na beleza e na plenitude do exercício do funcionamento dele, ele precisa de treinamento. Ele precisa de treinamento. Da mesma forma, nós como sacerdotes, para que a gente possa funcionar como sacerdotes, nós precisamos de treinamentos. Nós precisamos de treinamentos espirituais. E uma pessoa que eu acho que para mim, ele é um mentor nessa área de espiritualidade. Um livro clássico dele é Celebração da Disciplina, que é um livro, ele é um dos livros mais lidos e vendidos no mundo. E Foster, ele leu os 100 livros mais influentes da história do cristianismo sobre os líderes espirituais que deixaram legado na história do cristianismo. Ele leu os 100 principais livros para escrever esse livro Celebração da Disciplina. E ele trabalha princípios de espiritualidade e de desenvolvimento do homem espiritual. Eu gostaria de comunicar sobre algumas disciplinas que nós precisamos ter, para que a gente possa funcionar numa estatura maior. Interessante que na nossa natureza humana, nós não nascemos funcionando como sacerdotes, porque está intrínseco na nossa natureza humana uma realidade de pecado. E quando nós como homens, como seres naturais, nós não conseguimos desenvolver, ou nós não conseguimos funcionar numa realidade de reino de Deus. Gostaria de ler um texto com você, Romanos capítulo 5. Romanos 7, 5. Olha só. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões pelos pecados, instigados pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo de maneira que dávamos frutos para a morte. Quando nós éramos dominados pela nossa natureza, nós damos frutos para a morte.
Interessante que é muito fácil a gente produzir religião e é muito fácil a gente produzir obras mortas. Eu acredito que Deus Ele quer mortificar a nossa obra humana, a nossa obra natural. Ele quer nos levar a funcionarmos numa esfera do Espírito. Interessante que existe um princípio espiritual que ajuda no processo da mortificação da nossa carne. Eu gostaria que você pudesse abrir Marcos no capítulo 8. É o mesmo texto de Mateus, no capítulo 16. Vou ler aqui Mateus 16. Só um minutinho. Mateus 17, versículo 14. Interessante que Oi? Acho que falou comigo. Interessante que aqui Jesus, quando ele chega, ele acaba de ter uma experiência sobrenatural em cima do monte com Pedro, Tiago e João. A experiência da transfiguração de Jesus. Quando ele desce, ele encontra os discípulos. Interessante que os discípulos que não subiram a montanha, a W12 ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Fala para os líderes para que leve os seus discípulos à montanha, porque se você não levar eles à montanha, eles descerão da montanha sem que você o saiba. Então é necessário que a gente leve. E a montanha tem a ver com lugar de intimidade. E interessante que uma coisa é subir a montanha, outra coisa é permanecer neste lugar. Interessante que permanecer num lugar alto tem a ver com uma realidade de um sacerdócio. Quem subirá ao monte santo de Deus, ou quem permanecerá no seu lugar santo, senão aqueles limpos de mãos e puros de coração? Quem subirá a montanha? Quem há de permanecer? Uma coisa é subir, outra coisa é permanecer nesse alto lugar. Uma das coisas que Deus tem falado muito para que a gente perceba o que Deus está fazendo
nós precisamos ter um coração puro, porque a Bíblia fala que os puros eles verão a Deus. Os puros eles verão a Deus. Se nós quisermos perceber o que Deus está fazendo, nós precisamos cultivar uma realidade de um coração puro, porque sem perceber essa realidade desse coração puro, nós não vamos ver o que Deus está fazendo. E tudo que o diabo quer fazer, tudo que o inimigo quer fazer, é sujar o nosso coração, é colocar sentimentos no nosso coração, para que a gente não perceba. Porque se ele coloca um ressentimento, uma raiva, um ódio, uma amargura no nosso coração, ele nos neutraliza. Interessante, quando Jesus ele volta, ele desce do monte e ele percebe que os discípulos, interessante, os discípulos que não subiram, estavam tentando expulsar um demônio ou curar uma criança que estava com problemas, que tem a ver com uma realidade de uma humanidade que está com problemas. Interessante que os discípulos representam a igreja. Existe uma igreja que sobe o monte e que permanece no lugar alto, mas existe uma igreja que está não sei se isso comunica algo conosco. Existe uma igreja que sobe, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que é relevante para o tempo, uma igreja que tem a ver com a igreja dos remanescentes. Interessante que a criança representa uma humanidade que está com problemas. Só que Jesus ele fala, Jesus ele resolve esse problema, como nós vemos o problema ali de Apocalipse, que foi resolvido por Jesus. Mas nós vemos também aqui Jesus ele dando duas diretrizes para os discípulos. Porque os discípulos chegam em particular para Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos resolver aquele problema? Talvez nós poderíamos visualizar alguns problemas que nós precisamos resolver na nossa individualidade hoje. Existe algum problema que eu preciso resolver? Às vezes não é um problema meu, mas é um problema que tem a ver comigo. Existe algum problema que eu posso resolver? Ou existe algum problema que precisa ser resolvido, mas que Deus ele quer contar com você para que você resolva esse problema? Mas tem um problema muito mais forte do que você, é um problema talvez muito grande. Interessante que Deus ele vai nos chamar nesses dias para obras muito maiores do que aquilo que nós, na nossa força natural, nós podemos resolver ou movimentar. E os discípulos perguntam para Jesus por que eles não conseguiram resolver aquele problema. E Jesus ele fala que esse problema ele seria resolvido apenas com jejum e oração. Interessante que ele fala: ó geração incrédula e perversa. E ele traz dois diagnósticos para dois tipos de pecado: incredulidade e perversão. Para nossa perversão, às vezes, como geração,
Nós precisamos jejuar para que nós possamos nos alinharmos com o propósito de Deus. Às vezes nós temos um pouco medo. Interessante que essa palavra de Jesus, amados, foi para os discípulos. Ele falou: ó geração incrédula e perversa. Essa palavra foi para os discípulos. Interessante que o jejum ele vai nos alinhar em relação a uma realidade, alinhar o nosso coração, alinhar as nossas vontades. Interessante que a nossa oração ela vai curar a nossa incredulidade. A nossa oração ela vai curar a nossa incredulidade. Então, como sacerdote, nós precisamos de algumas disciplinas. Como sacerdotes, nós precisamos de meditação. Meditar profundamente nas Escrituras. Interessante que eu fazia parte de uma missão da Jocum, trabalhei 5 anos com a Jocum. E todos os dias pela manhã tem 1 hora de meditação. Isso é regra na missão. É regra. Todo mundo que vai fazer a TED ou qualquer escola dentro da missão aprende a desenvolver. E tempo com as Escrituras, ela vai te dar profundidade nas Escrituras. Onde você vai começar a perceber e vai haver uma organização em relação à vontade. Porque Ele vai comunicar com você a verdade dele para a sua vida. Muitas horas, hein? Só quero 10h30. Quero concluir com compartilhando algo. A palavra tem várias referências que falam para nós a respeito da nossa liberdade. Gálatas, se você for estudar o livro de Gálatas, que diz, o versículo-chave do livro de Gálatas, Gálatas 5:1, que fala: foste para a liberdade que Cristo te libertou. Não tomais para vós novamente jugo de escravidão. Essa liberdade tem a ver com a liberdade de você funcionar como discípulo, como filho, porque você pertence a uma outra jurisdição. Você não pertence a Jerusalém da terra terrena. Nós pertencemos a Jerusalém do alto, que tem a ver com Sião. Interessante que a Jerusalém da terra, que eu falo que tem a ver com
com todas as ações de religião, é produzido a partir dessa jurisdição. Toda atuação baseada na força da carne. Eu falo que eu poderia hoje abrir um ministério, chegar na minha cidade, abrir um ministério, abrir uma igreja. Eu falo que ministério, igreja não é aberta, ministério, você não cria um ministério. Vários lugares que nós vamos no Brasil, nós vemos pessoas criando ministério. Eu falo que ministério, ele é gerado a partir de uma realidade no Espírito. E nós não temos, o nosso chamado é para que a gente funcione como sacerdotes a partir dessa jurisdição da Jerusalém do Alto, que tem a ver com Sião. Todas as nossas fontes estão nele. Toda a nossa inspiração está lá. Deus, ele quer trazer para nós uma conexão, para que a gente produza na terra uma cultura a partir desse lugar de cima, que tem a ver com o Sião do Alto. Ele quer nos preparar, ele quer nos levantar como sacerdotes, para que a gente funcione como sacerdotes. Através de algumas disciplinas que ele quer trazer para nós. Meditação, ele quer que a gente consiga manusear as Escrituras, para que na hora que a gente precisar declarar as Escrituras, nós vamos saber onde ela está, de preferência que ela esteja em nós. Mas o tempo de meditação vai proporcionar para a gente essa habilidade com as Escrituras. O exercício em oração vai proporcionar para a gente orientação e percepção dos céus, para que a gente faça orações precisas. O tempo de jejum muitas das vezes é essencial para que a gente... Eu falo que feridas são curadas através de uma realidade de jejum, porque o jejum nas Escrituras era usado de uma forma terapêutica também, histórica. Várias culturas usam o jejum como uma forma terapêutica. Eu falo que para a noiva, nós precisamos jejuar para que a gente tenha saúde para funcionar dentro dessa realidade que Ele quer trazer para nós. Uma outra prática, solitude, é você ir para um lugar secreto, onde você vai estar só você e Deus, é onde algo precisa, uma afinidade precisa ser gerada entre você e Deus. Eu quero compartilhar algo, uma experiência que eu tive alguns dias atrás. Comecei a jejuar, e eu fiz um propósito de jejuar 2 semanas. E às vezes eu jejuo uma semana inteira, entrego na sexta, e abro na segunda, entrego na outra sexta. E eu lembro que às vezes eu faço um jejum só tomando líquido, água, suco, às vezes um iogurte à noite. E eu lembro que eu estava entregando esse jejum na sexta-feira. E eu lembro que Deus falou comigo que Ele queria derramar do Espírito dele. E aquilo foi algo muito forte para mim, foi algo muito sobrenatural, porque juntamente com a voz dele, porque é uma verdade que a gente sabe, e a gente tem várias referências, tanto o texto de Joel quanto Atos, que Deus nos últimos dias ia derramar do Espírito. Só que quando ele comunicou isso, veio a presença dele. Eu fui para o chão e eu comecei a chorar. E uma das coisas que veio na minha mente foi lembranças de homens que Deus usou há uma geração atrás. De que Deus estava derramando do Espírito dele de uma forma muito intensa. As reuniões eram violentas por causa da presença de Deus.
Eu lembro que eu comecei a lembrar de alguns homens e eu comecei a falar: Deus, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E algo que foi muito forte. Eu estava... Depois, no outro dia pela manhã, eu estava indo... Eu sempre, quando eu estou em Belo Horizonte, eu tenho ido numa sinagoga judaica messiânica, que é Ensinando de Sião. Eu lembro que quando eu estava entrando, eu trombei com um amigo, que é um amigo do mover, do avivamento. E ele falou: Fabrício, o Danduque vai estar na IBC hoje, vai lá. Eu falei assim: cara... E interessante, na experiência que eu estava tendo, eu estava lembrei do Danduque, agradeci a Deus, assim, com muita gratidão pela vida dele, pela